Salve futuros doutores, eu sou o professor Victor Aragão e hoje teremos nossa segunda aula de Direito Constitucional para a OAB. Veremos um assunto muito importante que vem sendo cobrado em mais da metade das últimas provas feitas pela FGV e o assunto é Supremo Tribunal Federal. Vai estar lá na Constituição do artigo 101 ao 103b, mas na aula de hoje vamos focar no artigo 102, que é o artigo mais cobrado pela FGV. E vamos ver os principais pontos desse artigo. Como todas as aulas aqui do canal, vamos fazer questões. Então é a teoria com a prática, para ver como vem sendo cobrado pela FGV. E antes de começarmos uma breve teoria desse assunto, gostaria de pedir que se inscrevam no canal, deixem um like, que ajuda muito esse projeto para poder estar trazendo mais aulas para vocês, mais dicas. E me segue lá no Instagram também, onde sempre estou postando dicas, conteúdo, tem materiais. Agora vamos para os estudos. Bom, é o artigo 102, como eu havia falado, e ele prevê as competências do STF. Bom, no seu inciso 1º, ele fala processar e julgar originalmente. Isso quer dizer, quais são as demandas que, de maneira originária, vão ser de competência do STF. Então, o que cabe de forma oriunda ao STF? Vamos ver as principais alíneas. A linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Bom, aqui, no primeiro caso, as ações de inconstitucionalidade, elas podem ter como matéria federal ou estadual, leis e atos normativos. Porém, quando a ação for de constitucionalidade, então é uma demanda que quer confirmar que aquela lei ou aquele ato normativo está de acordo com a Constituição, só vai poder ser federal, tanto a lei quanto o ato. Não cabe aqui lei estadual ou ato estadual para confirmar se está de acordo com a Constituição Federal. A linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, aqui no caso, as infrações penais desses cargos também são de competência originária do STF julgar. A linha C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, então aqui nós vamos ver os cargos que cabe ao STF julgar tanto infrações penais como crimes de responsabilidade. Os cargos de cima da linha B, só infrações penais. Aqui também vai encaixar o crime de responsabilidade, que nada mais é quando tem alguma infração, algum ato ilícito administrativo. E vamos ver agora quais são esses cargos. Os ministros de Estado, os comandantes tanto da Marinha quanto do Exército ou da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1. O que diz esse artigo 52, inciso 1? Ele fala que, em regra, os crimes de responsabilidade tanto de ministros quanto de comandantes vão ser responsabilidade do STF, competência dele. Porém, se for conexo com o presidente ou com o vice-presidente, não vai caber ao STF, vai caber ao Congresso Nacional. Porque crimes de responsabilidade do presidente e do vice cabe ao Congresso. Então, se tiver como conexo ministro e comandante, é uma exceção que não vai caber ao STF. Porém, a regra é, esses tanto ministro quanto comandantes cometeu crime de responsabilidade, vai ser o STF. E continuando, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Bom, aqui então, membros de tribunais superiores é TSE, os desembargadores, do TST e do STJ. Então, qualquer caso de crime penal ou de responsabilidade desses desembargadores vai caber ao STF julgar. Preste atenção aqui que é Tribunal de Contas da União. Estado não entra aqui, não é competência do STF. Chefes de missão diplomática de caráter permanente.
Então, se vier na prova falando que cabe ao STF, que ele é competente para processar e julgar de forma originária chefes de missão diplomática de caráter provisório ou não permanente, vai estar errado. A linha D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, então aqui vai caber HC pro STF qualquer cargo que a gente viu na linha B e C, todos eles. Quando eles forem pacientes de HC, habeas corpus, vai caber ao STF. Continuando, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República. Então, aqui, tanto o MS quanto o HD, presidente da República, vai caber ao STF. Importante frisar aqui que só as mesas, mandado de segurança e habeas data, contra as mesas da Câmara e do Senado. Então, não é qualquer deputado ou senador que vai ser competência originária do STF. Do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. A linha E. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Essa linha E, ela pode trazer confusão. Então, presta atenção que o STF, ele só vai ser competente de forma originária quando no litígio, de um lado, tiver Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro lado estiver União, Estado, DF ou território. Em um polo é algo estrangeiro, internacional, e do outro é algum ente público brasileiro. E cabe ressaltar que a linha E deixa bem claro que não cabe no caso de município. Então, se o município tiver em algum dos polos, não vai ser competência para o STF. Continuando. A linha F. As causas e os conflitos entre União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Bom, então essa linha, ela deixa bem claro que quando houver conflito entre União, Estado e Distrito Federal, vai ser competência do STF decidir sobre isso, de forma originária. E também, se qualquer um deles tiver algum conflito com a administração indireta, também vai caber. Então não é só Estado contra Estado ou União contra Estado. Se for União contra a administração indireta ou Estado contra a administração indireta, também vai caber. A linha G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, se algum outro país pede extradição de alguém, lembrando que brasileiro nato não pode ser extraditado do Brasil e naturalizado só tem algumas exceções que vai poder. Em regra, também não pode. Mas aqui no caso, se algum país pedir a extradição de alguma pessoa, cabe decidir sobre isso o STF. Tomar cuidado aqui que não cabe ao STJ. Pedido de extradição é o STF de forma originária. Próxima linha. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Então, o STJ está em conflito de competência com o TSE ou o TST, vai caber decidir o STF. Ou algum desses, um exemplo, o STJ com algum tribunal regional federal ou algum tribunal do trabalho, regional do trabalho, vai caber decidir isso o STF. A linha R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, aqui, tanto o CNJ quanto o CNMP, as ações contra eles, é o STF que vai julgar. Agora um ponto muito importante desse artigo, que é o seu parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações direta de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então esse parágrafo 2º nos diz que
seja uma decisão de inconstitucionalidade ou uma decisão de constitucionalidade, ela vai vincular todos os órgãos do Poder Judiciário, todos os outros. O STF, ele vincula. E também qualquer órgão da administração pública, tanto direta quanto indireta, vai ter que respeitar essa decisão, em qualquer esfera. Então, vistos os principais pontos desse artigo 102, vamos para as questões. Primeira questão da FGV de 2022. O governador do estado Alfa propôs perante ao STF uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de tutela cautelar, de urgência, para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição Estadual, isto em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Foi requerida medida cautelar. Bom, nesse caso aqui, essa questão ela traz que um governador entrou querendo confirmar a legitimidade de algum dispositivo da Constituição Estadual. Então o governador pegou e falou: STF, eu estou em dúvida se isso que está aqui na Constituição Estadual respeita a Constituição, é constitucional ou não respeita. Cabe ao STF decidir, julgar isso? Vamos ver quais são as alternativas. Alternativa A. A ADC pode ser conhecida e provida pelo STF para que venha a ser declarada a constitucionalidade dos dispositivos da Constituição do Estado, Alfa, indicados pelo governador. A alternativa A está errada, tá? Não vai caber o STF decidir isso. Vamos ver depois por quê. A alternativa B. Embora a ADC proposta pelo governador do estado Alfa possa ser reconhecida e julgada pelo STF, revela-se incabível o deferimento de tutela de urgência nessa modalidade. Já está errado porque não vai poder ser reconhecido essa matéria pelo STF. Letra C. A admissibilidade da ADC prescinde da existência do requisito de controvérsia judicial relevante. Já está errado. Aqui não vai caber. Letra D. A ADC não consubstancia a via adequada à análise da pretensão formulada. Correto. Uma vez que a Constituição do Estado Alfa não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação abstrata de constitucionalidade. Correto. Como vimos, na linha A, só vai poder confirmar com a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, só vai caber essa competência ao STF quando for lei ou ato federal. E aqui é um caso de Constituição estadual. Então, se fosse uma ADI, aí poderia. Poderia porque é estadual, não tem problema. Mas como é uma ADC, só vai poder ser analisado lei ou ato federal. Então está errado as outras alternativas, porque elas falam que sim, que poderia ser analisado pelo STF e não cabe, não é competência dele. E como eu falei, está lá no artigo 102, inciso 1, a linha A. Vamos para a próxima questão. FGV 2019. Em março de 2017, o STF, em decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos e efeito vinculante, declarou que a lei federal, que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja, é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão do STF. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Bom, nessa hipótese, então, vamos falar sobre o problema. O STF foi e decidiu em uma ADC vinculando todo mundo, como a gente viu, as decisões de ADC e de ADI do STF vincula os demais órgãos. E nesse caso, ele falou que era constitucional sim determinado agrotóxico ser usado em cultivo de soja. Porém, alguns congressistas acharam isso errado e quiseram derrubar isso, quiseram fazer uma lei proibindo isso. Então vamos agora para as alternativas.
A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do STF, no âmbito de ADC, deve ser feita pela via de emenda constitucional, ou seja, como fruto de atuação do poder constituinte derivado reformador. Já está errado. Não cabe ao Congresso usar emenda constitucional para derrubar a decisão do STF. Letra B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculam o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a Constituição de 1988 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Essa questão está errada porque qualquer decisão do STF pode sim ter uma lei depois que na mesma sessão ou em qualquer outra sessão legislativa fale sobre aquele assunto. Lembra da separação dos poderes. Não é porque o STF tomou uma decisão que o poder legislativo não vai poder mais legislar de forma contrária ou diversa do que foi decidido pelo STF. Letra C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via de reclamação constitucional. Bom, essa alternativa C, ela está errada. Como foi visto na alternativa anterior, não pode ser vinculado à legislação do Congresso com decisão do STF. Então, o STF ele pode tomar a decisão que ele quiser e o Poder Legislativo, que no caso é o Congresso aí, ele pode legislar o que ele quiser. Ele não fica vinculado e preso na decisão do STF. E vamos agora para a última alternativa. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, no controle de constitucionalidade. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará na superação ou reação legislativa da jurisprudência. Perfeito. Como eu falei antes, separação dos poderes. Não é porque o STF julgou de uma maneira que o Poder Legislativo não vai poder fazer sua função típica, que é de legislar. Então esse é o nosso gabarito, letra D, e está lá no artigo 102, parágrafo 2º. Aquele parágrafo que eu pus como importante, porque sempre vem caindo nas provas da OAB. E tá gostando da aula? Tá gostando do vídeo? Se inscreve aqui no YouTube, deixa seu like, me segue lá no Instagram. Sempre estou postando dicas, conteúdo, e lá você encontra links para materiais gratuitos da OAB e outros materiais. Vamos agora para a próxima questão. E antes de começar a questão, queria falar para vocês assistirem a aula número 1. Se você ainda não assistiu, é um tema bem importante que também vem sendo cobrado nas provas da FGV. Vou deixar o card aqui e confere lá depois dessa aula. Vamos para a questão. O STF, em decisão definitiva de mérito proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do Estado Alfa. Meses após a referida decisão, o Estado Sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga uma lei estadual com teor idêntico àquela da lei federal, que fora declarada inconstitucional pelo STF. Então, aqui no caso, primeiro o STF declarou a inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa e depois o Estado Sigma veio com um processo legislativo e fez a lei idêntica que tinha acabado de ser declarada inconstitucional pelo STF. Vamos às alternativas. Alternativa A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como o caso da ADI, gozam de efeitos erga omnes e vinculam o poder legislativo e o poder executivo. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado Sigma pode ser arguida em reclamação ao STF. Está errada essa questão. Primeiro, ela fala que a ADI ela vai vincular o poder legislativo. E a gente acabou de ver na questão anterior que não vincula. Vai vincular os demais órgãos do poder judiciário
e da administração pública, direta e indireta. Poder legislativo não. Então tá errado. Letra B. A norma editada pelo Estado Sigma, ao contrariar a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete a guarda da Constituição, já nasce nula de pleno direito e não produz quaisquer efeitos. Não. Pode ser sim feito pelo Poder Legislativo uma nova legislação. Alternativa C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ADI não possui efeito vinculante, razão pela qual inexiste óbice a edição da lei estadual com teor idêntico àquele que outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Também está errado. Claro que ADI, como ADC, vai ter efeitos vinculantes. O que acontece é que não é todo mundo que vai ser vinculado. Por exemplo, o Poder Legislativo é uma exceção. Ele não vai ser vinculado. Porém, como já foi dito, outros órgãos serão vinculados. Letra D. A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa, apenas vincula os demais poderes do Judiciário e a administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova DI. Perfeito. Declarou a inconstitucionalidade, o STF, pode o Poder Legislativo federal, estadual, fazer outra lei. Ou depois ter uma nova proposta de ADI dessa nova lei. Não tem problema. Então assim eu trago de novo a separação dos poderes. O Poder Legislativo tem a função típica de legislar, então ele não fica vinculado. No caso aí, o STF tem a função típica de julgar. Separação de poderes. Cada um com a sua função, respeitando até o limite dela. Então essa é a nossa alternativa e está lá de novo no artigo 102, parágrafo 2º. Então vocês podem ver que é um artigo bem cobrado, um parágrafo que sempre vem caindo nas provas. Bom, futuros doutores, assim chegamos mais um fim de aula. Queria agradecer a participação de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima aula.